Olá, amigos do Grupo Pra e da Ouro TV, os nossos parceiros, nossos patrocinadores. Eu espero que vocês estejam felizes esperando o nosso cafezinho jurídico todo sábado às 19 horas. Estamos aqui hoje com uma presença ilustre, um advogado muito conhecido aqui, principalmente em Campo Grande, no Rio de Janeiro todo, mas muito em Campo Grande. Vou deixar um pouquinho o gostinho de curiosidade para vocês, apresentar meu parceiro de bancada, o Dr. Charlie, para dar uma palavrinha para vocês também. É uma honra estar aqui mais uma vez presente, ao lado da doutora Natália, com um convidado para lá de especial, né? É uma saudação para o Grupo para a Ouro TV e para todos os telespectadores que estão em casa aguardando esse momento que vai ser ímpar. Tenho certeza que hoje vai ser assim, um dia inesquecível, principalmente para as pessoas que estão em casa, que têm seus problemas do dia a dia. Vai ser maravilhoso. Já está dando spoiler, hein? Quando a gente fala problemas do dia a dia, a gente já pensa um monte de coisa. Entre elas, a especialidade do nosso convidado, Dr. Fabrício Ranauro. Um prazer recebê-lo, prazer estar aqui com o senhor, né, nesse bate-papo. Tenho certeza que vai ser de muito aprendizado. Vamos falar sobre o direito do consumidor. Todo mundo tem alguma coisa de direito do consumidor. É o que as pessoas mais perguntam para nós, advogados. Tive um problema, minha geladeira quebrou, não entregaram meu produto. Estamos aqui com especialistas sobre o assunto. Dr. Fabrício, muito obrigada. Sim. Boa noite, bom estar com vocês. Primeiramente, eu fico super feliz em estar com vocês dois aqui, que eu vi nascendo no direito. É verdade. Verdade, Né? verdade. E que falam doutor Charles, doutora Natália, um referindo ao outro, mas são irmãos, você sabe disso, né? Obrigada, adoro quando alguém fala isso. Verdade. Entregou minha carteira da OAB. Entreguei a carteira, é verdade. Então, muito feliz nessa trajetória de vocês. Tenho certeza que ficarei idoso, porque eu espero viver muito e vendo vocês advogando e tudo Amém. mais. E estamos trazendo para o público essa tão cara, né, por assim dizer, desejo do pessoal, que é a defesa do consumidor. Por sermos tão vilipendiados nos nossos direitos, sermos tão ameaçados. Então, o direito do consumidor pegou, achavam que era uma lei que não iria pegar, pegou, e o consumidor tem que ser instruído constantemente sobre os seus direitos. Então, estou aqui para esclarecer o máximo para vocês. Vai ser maravilhoso. Já tô aqui Muito bom, ansiosa. né? Já vou tirar minhas dúvidas, dos meus processos. Muito Doutor bom. Fabrício, nesse início, né, agora aqui do bate-papo, queria saber como que o senhor chegou ao direito do consumidor. Uma breve introdução. Eu sei que o senhor é uma enciclopédia viva, mas como que foi essa chegada no direito do consumidor? Ah, Natália, eu decidi ser advogado aos 14 anos de idade, em 88, com aquela toda proclamação da nossa Constituição e tudo mais. Meu pai é advogado também, professor, e aquela coisa do filho, quero ser igual ao meu pai. E eu decidi entrar para o direito, mas ainda tinha 14 anos. Em 90 foi promulgado, né, foi a nossa lei do consumidor, que passou a vigiar em 91. E meu pai me deu de presente o Código de Defesa do Consumidor. E eu estava no meu segundo grau ainda. E eu me apaixonei e já entrei para a faculdade sabendo que eu iria me aprofundar no Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. É uma trajetória muito bonita, né? Você imagina, seguir os passos do seu pai, e aí agora, hoje em dia, é um especialista no assunto. Tenho certeza que é convidado para palestras, inclusive já assisti curso do Dr. Fabrício, é maravilhoso. Muito bom Tá na hora de mesmo. lançar Muito outro. bom. Verdade, tá na hora de lançar outro, foi maravilhoso. Eu sou testemunha disso. Todos os cursos e palestras que o senhor deu, inclusive na OAB de Campo Grande, Ministraram, foram excelentes. De maravilhoso. grande aprendizado, né? Com De certeza. E sempre realmente enriquecendo. aprendizado ali, é prática, que é o que o advogado precisa. Já me deu a ideia de fazer o curso básico e depois específico para cada nicho consumidor. Até porque, doutor Fabrício, quantos nichos existem só dentro do direito do consumidor? Meu Deus, é muitos. São Muitos. muitos, são muitos, são muitos. Muitos, muitos. Não dá para ser um clínico geral em defesa do consumidor hoje, infelizmente. Tanto é que foram se separando, né, nichos, Sim. né? Hoje tem o direito Sim. médico, que foi se separando por conta do problema de plano de saúde, né? Aí meio que criou um nicho novo, né? Que é o direito Perfeito, é médico. isso mesmo. Onde Direito tinha bancário. direito bancário, onde Saiu também se tudo do criou direito do saiu o direito consumidor ali. consumidor. E isso que você falou, desses nichos, direito médico, que é o direito de saúde, é importante porque tem a ANS aí, sempre colocando regras que não pode ser superior ao Código de Defesa do Consumidor, porque é uma lei geral, né? Sim. Então tem que ter essa especialização, sim, até para proteger os direitos dos consumidores. Sim, é muito importante. Não Não, tem, não tem como a gente pegar e juntar tudo e falar assim, não, eu sou 100% porque vai se separando. Foi se criando esses nichos justamente por conta da quantidade de problemas que a sociedade tem. Agora, vocês sabiam que a defesa do consumidor é discutida há mais de 4.000 anos?
Meu Deus, é por isso que é tão. Olha, Eu não sou dessa época, não, tá? Não sou dessa época, não. O bom de falar com o historiador, né? exatamente. Mas pra vocês terem noção, o Código de Hammurabi, que tem 2.500 anos antes de Cristo, já previa regulamentação e fiscalização pelo Império, né? O Código de Mazu, se eu não me engano, da Índia, do século XII antes de Cristo, já falava alguma coisa. Se nós vermos o tal do olho por olho, dente por dente, que as pessoas conhecem e Sim. falam, né? A pena de talião, por assim dizer, já previa que se um arquiteto, um engenheiro construísse uma casa e a casa caísse e matasse o filho do dono, o dono tinha o direito de matar o filho do engenheiro. E se o engenheiro não tivesse filho? Era ele que iria morrer ou poderia virar escravo do dono. E por aí vai. Defesa do consumidor Defesa já. do consumidor. E no Brasil tivemos também, nas nossas ordenações filipinas, que aquele que adulterasse o peso da manteiga, que eram vendidos tonéis de manteiga, e as pessoas colocavam às vezes pedra, ia tomar banho escaldante. Brasileiro faz essas coisas, não. E por aí vai. Então foi se desenvolvendo muito o Código de Defesa do Consumidor, a economia popular, até que em 1962, no dia 15 de março, vai fazer então aniversário agora, o presidente John Kennedy falou numa entrevista, numa palestra dele, que todos nós somos consumidores. Quando ele falou isso nos Estados Unidos, aí deu um boom a defesa do consumidor no mundo inteiro. Por isso que o dia 15 de março é considerado o Dia do Consumidor. Nossa, e tá vendo? Olha aqui, eu não sabia dessa informação. Isso é A gente coisa faz, nova pra né, gente. processo de direito com foco em direito do consumidor, alguns processos, né? E a gente não sabia dessa história. Tá vendo, gente? A importância de ter um especialista no assunto aqui no Cafezinho Jurídico. É para isso que esse programa foi feito. E se estudarmos, aí vou colocar o Pentateuco, os primeiros livros sagrados, tem muito de defesa do consumidor lá. Sempre ali o hipossuficiente, vamos Tem cuidar dessa muita pessoa. coisa da pessoa que tinha lavoura e não pôde colher por causa de nevada e tudo mais, tinha o desconto, que hoje nós vemos isso também. Então é bom estudar para abrir a mente para na hora de peticionar conseguir falar alguma coisa a mais para o juiz. Exatamente, que é isso que faz a diferença às vezes. Faz a Sair diferença. daquele arroz com feijão, né? E Fazer... saber ser direto. Sim. Não ser muito prolixo, porque cá para nós, juiz não quer muito não, porque Imagina também já tem tanto muita de coisa. processo. Ninguém vai querer ler. Ninguém vai querer ler. Acho que nem a gente vai querer ler a petição toda se tiver desse jeito. A gente vai fazendo no final. Ih, não vou Mais não. sucinto. né? E nisso que você falou, a petição toda, antigamente tinha muitos brocardos jurídicos, né? E um que os juízes falavam era, diga-me o fato que eu lhe direi o direito. Então Sim. não precisa escrever muito. Simples Tem que assim. ser Tanto que direto. até hoje os fatos são a parte mais importante da petição. Sim, Que realmente o que aconteceu. é isso O mesmo. direito eles conhecem, né? Eles já É, têm o a lei direito- ali. Pelo menos esperamos que eles conheçam, né? Exatamente. Assim se espera. É assim que se espera. E assim que se espera. Quando o código começou em 91, e é um código que a Constituição de 88 determinou. O artigo 5º tem lá que o Estado promoverá a defesa do consumidor. No ato das disposições constitucionais transitórias, vai ter que ser criado um Código de Defesa do Consumidor, né? Então saiu o Código de Defesa do Consumidor, autores de anteprojeto, juristas, advogados, promotores criaram. Não foi algo feito por parlamentares, foi uma junta de pessoas com alto saber jurídico que criaram o Código de Defesa do Consumidor. E no começo não pegou. Achavam que seria uma lei que não iria pegar. As pessoas, os juízes eram muito civilistas. Já não, isso daí não. Achavam que não ia pegar. E de fato no início não pegou. Começou a pegar bem quando em 95 se inaugura os juizados especiais, que se chama Juizado Especial Cível e do Consumidor. Embora antes tivesse juizado de pequenas causas, né? No Brasil existe uma história de defesa do consumidor desde a década de 60, mas em 95, quando veio os juizados especiais, aí começou realmente a pegar, a aplicar, e graças a esses professores que foram difundindo, e aqui até saudar dois grandes mestres que temos, um é ministro do STJ, que é o Antônio Herman, Benjamin Franklin, maravilhoso, e já da história mais recente, a professora Cláudia Lima Marques, que ela é talvez a que mais entende de defesa do consumidor no mundo. Tanto que a nossa lei de superendividamento foi batizado de lei Cláudia Lima Marques,
diante de todo o empenho que ela teve junto ao Congresso para poder aprovar essa lei do superendividamento, que se der tempo a gente fala um pouquinho dela também. Não, Essa é importante. muito, muito importante. E tá Acho muito que em alta. acho que é um dos nossos tópicos de hoje, Exatamente. Beleza. É. Doutor Fabrício, falando sobre defesa do consumidor, né? Código de defesa do consumidor. As pessoas que estão em casa, né? A galera do direito já vai saber do que se trata, mas assim, os telespectadores, seus irmãos, eu sei que seus irmãos também são advogados, vamos colocar alguém, que não seja advogado. Seus amigos, nossos amigos, minha mãe, minhas irmãs, que não são da área do direito. O que o Código do Consumidor protege mesmo, né? A gente sabe que é o consumidor, mas assim, qual é o foco do direito do consumidor, né? A questão da lesão e tudo mais do direito. E como que, na prática, funciona para as pessoas se protegerem? Natália, que pergunta maravilhosa. Na realidade, o código veio para proteger as relações de consumo. Embora fale Código de Defesa e Proteção do Consumidor, vai proteger as relações de consumo. E quem está na parte mais fraca da relação de consumo somos nós, consumidores. E o nosso código, embora algo que, infelizmente, não é divulgado nem mesmo para os advogados, mas o artigo 1º, ele deixa bem claro do poder do código, que diz lá que é uma lei de ordem pública e interesse social. Então, se é uma lei de ordem pública e interesse social, ela é impositiva e o juiz pode reconhecer. E isso faz, para vocês que advogam, com que o juiz possam julgar ultra e extra petita. Mas peraí, é proibido ultra e extra petita. Mas para a defesa do consumidor, não. Porque se existe um direito básico do consumidor, o juiz pode reconhecer e dar. Exemplos, por exemplo, você pode nem pedir a inversão do ônus da prova, e o juiz pode dar a inversão do ônus da prova. Você pode não pedir danos morais, o juiz reconhecer que tem um dano moral e dar o dano moral. O réu vai recorrer, mas ele não pediu. Livre convencimento. Porque é uma lei que é impositiva. E é um direito básico. Então o juiz ele pode reconhecer isso. No geral não acontece. Isso que eu ia perguntar, acontece. No geral não acontece. Eu já vi acontecer. Já aconteceu uma vez comigo que o juiz deu uma sentença de um corte de... Isso aí é uma das estratégias jurídicas de processo que eu acabava fazendo muito diante da lentidão. Uma cliente teve o corte indevido de água. E eu sabia que juizado, as indenizações estavam baixas. Então eu entrei com uma ação no juizado só para pedir que fosse restabelecido, reconhecer que houve corte indevido, para depois eu entrar na vara civil pedindo indenização. Ó, foi reconhecido. E o juiz, na sentença, mandou religar e deu 4 mil de danos morais. Não precisa fazer nada. Sem pedir. Sem pedir. Maravilha. Só que na época as varas cíveis davam 10 mil, 11 mil, e já foi julgado aqui, não vou poder pedir lá. Mas acontece, é raro, mas é possível. É raro, mas é possível. É possível, exatamente. Então, se estudar o artigo 1º da lei, vai ver o quão forte essa lei é. Engraçado, porque assim, é uma coisa que a gente na prática vê que a gente tem que pedir muito, né? E o juizado, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Sobre essa questão de ter diminuído muito o dano moral, de estar difícil, o mero aborrecimento. Veio uma jurisprudência a favor do mero aborrecimento. O que o senhor pode falar um pouquinho sobre essa situação? Isso aí é triste vermos que isso acontece, né? É. Me fez lembrar que estava até conversando com uma advogada ontem. Eu estou com tempo, experiência e tudo mais. Eu falei, olha, amigo, vou te passar umas coisas que os advogados não fazem. Eu sou muito tranquilo, muito calmo, mas às vezes dentro de uma audiência você tem que meio que impor. Então, por exemplo, se tem uma ação que meu cliente teve o corte de luz indevido, quando eu entro no processo, na audiência, deixo todo mundo entrar e apago a luz. O juiz já toma logo um susto. Que é isso, doutor? Olha, meu cliente teve esse mesmo susto que o senhor teve, só que ficou 3, 4, 5 dias sem luz. Perfeito. Para ele poder sentir na pele, né? Já sofre impacto ali. Mas, infelizmente, tem isso, mero aborrecimento do dia a dia. Será que se eles passarem por esse mero aborrecimento vai ser? Só que aí tem um professor, Marco Desaune, que trouxe o desvio produtivo do tempo. Perfeito. Nosso tempo custa dinheiro. Então, se eu estou perdendo tempo para tratar de resolver algo que eu não dei causa, tem que ser remunerado. E, infelizmente, começou aquela, em processos, falar da indústria do dano moral. A história fala isso?
a indústria do dano moral, da indenização para o consumidor, a indústria do dano moral, a indústria do dano moral. Se eu vejo isso numa peça processual, numa contestação, aí eu já vou falar. Se existe a indústria do dano moral, é porque ela foi fomentada por uma outra indústria, do dane-se a moral. Então eu tenho que colocar, tenho que combater. Mas infelizmente diminuiu bastante. E o que nós vemos, Natália, Charles, o CEP às vezes importa muito. Infelizmente. O seu mesmo caso, em Campo Grande, é julgado de uma forma, se for na Barra da Tijuca é outra. A mesma pessoa e o mesmo réu. Então, nós, advogados, temos que estar recorrendo. Recorrer, exaurir de recursos para eles verem. Se a gente não aumentar, eles vão estar toda hora recorrendo. Então, vamos começar a aumentar. Não podemos nos acovardar. Ah, recebi só 1.000, 1.500, tá bom. Não, tá bom não. Recorre. Vamos dar uma enxurrada de recursos para eles poderem mudar. É porque tem sentença que é tão triste, né? Que a gente fica, olha, dá raiva de recorrer. Eu confesso. Eu fico pensando, cara, porque é um absurdo. Coisas que, assim, a gente fala muito sobre isso. Tem ações que você pega e fala, isso aqui vai dar certo, acho que isso aqui tem uma boa chance. Para o cliente, a gente nunca fala, é sempre 50-50. Não tem chance de ganhar nem de perder. A gente só pede o juiz que decide, ok. Aprendemos na faculdade, né? Exatamente. Só que a gente tem aquele pensamento de, poxa, pelo que aconteceu aqui, a pessoa ficou 10 dias sem luz. Caramba, o dano moral... Quando você recebe a sentença, às vezes é R$1.000. 1.500. Eu falo, gente, mas a pessoa ficou 10 dias sem luz. Você falou aí, me dá o saudosismo de 10 dias sem luz. A Light chegava querendo fazer acordo de 10 salários mínimos. Um salário mínimo por dia sem luz. Eu não peguei essa época. Porque sabia que as indenizações eram de 30 a 40 salários mínimos. Então já oferecia já... Agora você falou isso aí, eu peguei um resultado de recurso de uma turma recursal na minha cliente que teve cobrança indevida no telefone móvel dela. Sim. Então veio uma cobrança indevida, um valor errado, ela reclamou, o réu consertou. Mês seguinte, alto novamente, ela reclamou, o réu não consertou. Acumulou mais outra, alta, e o réu não consertou. Nós entramos com a ação, o juiz, eles cancelaram, suspenderam a linha dela por falta de pagamento, o juiz de primeira instância, aqui de Campo Grande, juizado, né, determinou que ele restabelecesse a linha, consertasse, né, refaturasse as contas e indenização de R$5.000. Aí vai para a turma recursal. E eu fiquei tranquilo, não vou fazer sustentação oral porque eu já faço isso há 30 anos. Né? Embora seja formado desde 2001, mas ajudo meu pai há 34 anos. Né? Fiquei tranquilo, não vou fazer sustentação oral. Aí sai a decisão. Por se tratar de apenas cobrança indevida, tirou o dano moral. Eu passei por isso. Você tá falando, eu passei por isso, me deixa revoltada. Ganhei 6 mil de dano moral que o juiz deu. Quando foi pra turma recursal, eles fizeram recurso, né? O réu, desceu pra 3. Falei, gente... O meu nem desceu, amor. E aí, o que faz? Porque na turma recursal, já é a última instância, podendo às vezes ir para Brasília se tivesse um pré-questionamento. Então, o que eu fiz? Eu entrei com embargo de declaração. E, no geral, peraí, mas embargo de declaração com omissão, contradição e tudo mais. Escuridade. Mas peraí, vamos voltar a estudar um pouquinho, porque também pode ter um embargo de declaração quando não é apreciada as provas devidamente. Há contradição nas provas dos autos. Então, eu entrei com embargo de declaração, provavelmente não vai mudar, porque o juiz não quer mudar a decisão dele. Fiz já um pré-questionamento para tentar levar até Brasília. Vai fazer resultado? Vai dar resultado? Não sei. Mas eu vou mostrar que está errado até o final. Não se cansar. Você já falou isso, inclusive em palestras, eu aprendi com isso, nossa, não quero recorrer, recorra. Para mostrar que a gente está insatisfeito com isso, né? Porque, assim, é uma questão de realmente não tá nem aí para o consumidor. Porque o caráter na verdade, o objetivo do dano moral é o caráter punitivo e pedagógico. É isso que a gente aprende. Então, assim, como que você vai tirar da empresa... A empresa não precisa pagar 6, não, paga 3. Vai continuar fazendo a mesma coisa. Continua fazendo. Porque a intenção é realmente doer no bolso deles, eles pensarem, opa, não vou mais fazer isso com o consumidor, vou agir dentro da lei. Mas não, a gente acaba passando por esses perrengues, né? Perrengue chique. E você falou isso aí, eu fiz uma lista para eu me divertir no carnaval, né, de agravo de instrumento. Vou fazer agravo de instrumento direto na vara civil, que não dá a tutela antecipada. Vou agravar agora direto. Às vezes, não vou ficar gravando, não. Agora eu vou agravar. Então já fiz uma lista lá. Por que não? Outra coisa que também não tá dá? difícil, né? De ser concedido tutela. Tutela. Tutela.
Tá bem Outro dia o nosso foi complicado de concedido, a ser gente achou que concedido. não ia ser. Quando foi, a gente quase Foi um comemorou em espanto, casa. foi um Sim. espanto para nós ter sido E a concedido. tutela, os juízes podem dar a tutela sem medo. Bastando dizer, defiro a tutela, multa tal, cabendo o réu comprovar que cumpriu, a estreite pode ser anulada. Então joga para quem é o responsável. O consumidor é o elo mais fraco da relação de consumo. Sim. Aí voltando na pergunta inicial, o código protege as relações de consumo. O código também dá direitos para o fornecedor, como por exemplo, consertar um produto em 30 dias. Então ele também tem esse direito. São todos os produtos? Nem todos. Porque o código também diz lá que se for um produto essencial, a troca tem que ser imediata. Daquele rol de... A escolha pelo cliente do rol do que quer, no artigo 18, se é a troca do produto, o conserto. Um produto essencial, a troca tem que ser imediata. O nome já diz essencial. Essencial. Não pode aguardar. Não pode esperar. aguardar. Então, temos que ter essa atenção. Comprou a geladeira, acabou de casar, deu defeito. Não posso ficar um mês esperando consertar. Ainda mais no nosso calor do Rio de Janeiro. O celular é essencial hoje? Muito. A vida nossa está dentro. O No nosso celular. banco está no celular, então é essencial. O problema é reconhecerem isso. Aí nós temos que ser chato. Isso aí. Mostrando. Mas parece que muitas das vezes eles não analisam as provas. Você falou das provas, exatamente isso. A gente pega e coloca. A gente, quando olha o direito do cliente, a gente olha e fala assim: é certo que vai ganhar. A gente tem esse sentimento. Só que jamais nós podemos passar isso para o cliente porque nós dependemos de um juiz. Sim. Mas muitas das vezes a gente olha aquele direito é certo. Você fala assim: não, aqui tá garantido, não tem como. Todas as provas. Só que quando você entra com a petição, vem a contestação, o juiz acata tudo a contestação. Você fala assim: como assim? Viram as provas? Tem provas aí, não viram? Ninguém viu isso? Não é possível, porque se viu a prova é impossível não dar favorável pra gente. Infelizmente. Mas a gente passa por isso. Mas Isso é muito- possível. O impossível vira possível. Sim. Parece que é Deus, literalmente, entendeu? O impossível vira possível. É uma coisa, assim, surpreendente. Ele tem que ter. E nós temos que estar ali em cima. Falando, Combativo. reclamando. Peticionando. Quer pedir. Pedir não dói, então vamos pedir. É isso aí, pedir não dói. Inclusive, vamos continuar no assunto de compras, né? Que as pessoas adoram, né? Os telespectadores, acho que é a melhor parte. Falando agora sobre a compra online, que depois da pandemia aumentou, né? As pessoas que não compravam aprenderam a comprar. A questão do direito de arrependimento. Inclusive, eu vi outro dia essa pergunta no grupo da UAB, Sim. falando sobre o direito do arrependimento, tinha uma divergência. Fala um pouquinho para as pessoas sobre o direito do arrependimento de uma compra online. Perfeito, Natália. O nosso código ele é tão de vanguarda que não existia comércio eletrônico na década de 90, no começo. Não se previa, daqui a uns 20 anos o pessoal vai ter um celular comprando online. Não se previa isso. Mas eles sabiam o que acontecia como consumidor de uma forma geral. Por isso que é uma norma geral que vai pegar todas as relações de consumo. E é uma lei de vanguarda, porque lá atrás eles previram que tinha muitas vendas que não era o consumidor indo na loja, pegando o produto, sentindo o produto, mas muitas vendas que era na casa. As pessoas batiam na porta e vendiam. E no calor da emoção, e até às vezes para se livrar do vendedor, as pessoas compravam o produto. Chegava lá, tô arrependido, não quero, devolve. Então, o código dá essa garantia de 7 dias, principalmente nas compras online. Porque você não está vendo o produto. Não está vendo se aquele produto está te atendendo às qualificações que ele fala ali, às suas exigências, o que você quer. Então, o consumidor que comprou qualquer produto, chegou em casa, tem 7 dias para entrar em contato com quem o vendeu, desisto, eu quero devolver. Isso aconteceu comigo. Comprei aquele de varrer chão. Robozinho, não foi do jeito que eu gostei, não. Quero devolver. E vai ser devolvido. E tem que ser devolvido. O que não pode se confundir com troca de produto numa loja. Eu quero trocar um produto pelo outro, como se tem muito. Hoje o uso de costume tem. Eu lhe dou uma camisa de presente. Né? O tamanho ficou pequeno, mas você gostou. Não pode trocar porque não gostou, não, hein? Mas gostou ou não gostou, você vai na loja, ganhei, tá com etiqueta. Eles trocam. Mas não há lei que obriga eles a trocarem. Mas os usos costumes faz com que troca. Então, temos direito,
não comprou o produto, vendo o produto, seja lá em qual situação for, online ou na porta de casa, recebeu o produto, tem 7 dias para poder desistir, recebendo o dinheiro de volta. Que aula. E o código não previa, com juros e correção monetária, porque antigamente a inflação era alta, né? Hoje Hoje em dia, então, tá meio complicado. Inclusive, com essa questão do aumento de compras online, o que aumentou também? Que tem no Brasil, quase não tem, né? Crimes virtuais, sites fraudulentos. Olha que bacana. A gente nem tem nada de ruim no país, né? Ainda tem agora, até na internet, a gente ainda sofre algum golpe. Como o consumidor pode fazer, assim, no mínimo, né? Claro que a gente não tem como fazer muita coisa, mas como fazer para se precaver de entrar em golpe em um site fraudulento? Bom, Natália, a primeira coisa que o consumidor tem que ver que se tiver uma venda boa demais, desconfia. Se tem um produto que vale 1.000 está sendo vendido por 200, 300, desconfia. Desconfie desse site. Né? Não compre. Opa, comprei, não recebi, fui enganado. Claro, fazer o devido registro, tem todas as documentações, dá para correr atrás sim, porque quando você faz uma compra online, o dinheiro foi para algum lugar. Essa conta que foi é uma conta aberta de forma fraudulenta. E o banco permitiu que alguém abrisse uma conta fraudulenta, com que um falsário abrisse a conta. Então, hoje nós temos juízes que falam que o banco não é responsável, porque em tese ele tomou todos os cuidados, mas já tem muitos juízes falando, não. O banco tem os meios para poder ver se essa conta é fraudulenta ou não. Principalmente contas que são abertas e só duram um mês. Para esse fim. Né? Para esse fim. Então tem que se fazer o devido registro de ocorrência. A delegacia, infelizmente, não vai ficar investigando isso. Uma outra pergunta em cima disso. É pré-requisito o boletim de ocorrência, por exemplo, para entrar com uma ação? Não. Não é pré-requisito. Não é pré-requisito. De fraude, não é? Não. Não é. Não. É, porque Então, vou levar o senhor então para conversar com alguns juízes, É. pra gente poder, né? Pra gente poder mostrar isso, porque infelizmente ainda pedem muito. Muitos advogados, né, principalmente em fase de contestação, apresentam isso, né? Não foi juntado o boletim de ocorrência, o registro de ocorrência não foi juntado. Eu aconselho pensa. sempre a fazer, para Sim. mostrar toda uma boa-fé do consumidor, mas lógico. não é Mas pré-requisito. não é pré-requisito. Não é pré-requisito. É essa que é a questão, né? Não é pré-requisito. Uma coisa assim, vamos juntar. Preciso juntar fotos dos 4 lados? Não, mas vamos juntar, vai que. Vocês falaram aí de pré-requisito, colocar uma aspas aqui, o que está acontecendo em Minas Gerais. Esse caso da minha cliente, por exemplo, eu entrei com a ação. Em Minas Gerais, você fez uma reclamação administrativa no PROCON? Não, é pré-requisito. Você tem que primeiro tentar administrativamente para não sufocar o judiciário. Não é pré-requisito. Onde é que está escrito isso? Inclusive, já tem muita contestação falando que tem que tentar no Gov, que é o consumidor.gov. Aqui Já no tem Rio estão muita. tentando emplacar isso. É, né? aqui está sendo isso. Aqui no Rio já Que diga-se de passagem, o gov.br ele tem resolvido 80% das reclamações. E recentemente, no evento que eu tive, do BrasilCon, o responsável pelo .gov estava lá, falou isso, e entristecido em falar que a grande maioria das reclamações .gov poderiam ter sido solucionadas pelo saque das empresas. Por que não solucionam? Só no .gov que eles vão fazer. A gente tem um caso de um réu, né, de uma empresa, que simplesmente o cliente ligou para lá e eles falaram assim, olha, a gente não tem o que fazer, é um sistema, né? Tudo hoje em dia é sistema. A gente não tem o que fazer não, só o senhor entrou na justiça. Quando ele me falou, eu falei, gente, mas parece que gosta, que processem, né, que recorram daquilo ali judicialmente, porque é uma coisa tão simples. Que pelo menos, a gente sempre fala, poxa, resolve administrativamente, porque eu acho essa questão da boa-fé, eu aprendi na faculdade. Sim. Tem que tentar resolver, não tem, mas é bom que você tente. Então, assim, para você realmente demonstrar a boa-fé. E quando o cliente procura a gente, o que ele quer? Que ele quer? Resolver um problema. E eu quero ajudar meu cliente. Independente se eu vou ganhar dinheiro ou não com aquilo, eu quero ajudar. Eu falo, olha, vai lá, fala com a loja, pega protocolo, fala com eles, vai até a loja. Eu sempre tento fazer isso. E as lojas elas não se ajudam, entendeu? Não estão abertas. Não né? estão abertas à conversa. Prefere o processo, muitas das vezes, do que tentar solucionar um problema. Não estão preparadas. E ter o processo é pior para elas, que de repente vão ter que pagar um advogado e vão ter que pagar uma indenização e tudo mais. Infelizmente. Infelizmente. Né? Ou seja, a indústria do dane-se a moral está Dane-se aí. a moral. Exatamente. Mas muitas das vezes também, pela empresa ser
suficiente, né? Acima do consumidor ali, a gente como hipossuficiente, como consumidor, a empresa ali supra-suficiente, vamos dizer assim, muitas das vezes também prefere, às vezes, estar ali acabando com o direito ali do consumidor e também tendo uma certa vantagem, por exemplo, como empresas de energia elétrica, por exemplo, aonde tem contas caríssimas. Aí muitas das vezes a pessoa, eles vão aumentando um valor, vão aumentando, sutil, vão aumentando sem justificativa alguma, vão aumentando, 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 e o consumidor muitas das vezes vai pagando. Ah, só aumentou R$ 10, R$ 8, R$ 20, e você não vai entendendo, vai pagando. Só que muitas das vezes vai fazer isso com muitas pessoas. Aí eles tomam processo de uma, duas. Para eles é vantajoso. No Diga-se final o das Toy. O Toy tá aí por causa disso. No final das contas, Tem para vídeos eles, sobre isso, né? vídeo. A No final das indústria do contas, toy. no final das contas se torna vantajoso. Então, para eles, às vezes, tomar. Só foi 2 processos. De 100 pessoas que nós lesamos, 2 vieram à justiça buscar seus direitos. Esse era o pensamento, e uma vez a própria Telemar, no encontro dos juízes de turma recursal, ela falou que só 5% das reclamações paravam no judiciário. Então, para que eu vou consertar? É porque as pessoas desistem. Exatamente Né? isso. Elas desistem. Ela fala, ai, resolveu. Aí a gente tá com uma cliente, inclusive, problema de geladeira. Comprou em novembro, já tá dando problema. Parou de gelar em cima, parou de gelar embaixo. Não, não podemos trocar. Vou mandar um técnico. 10 dias pra mandar um técnico. A mulher tá sem geladeira. Sem geladeira, no calor do Rio de Janeiro. E isso é normal? Não é. Gente, como a empresa não tenta resolver isso da forma mais rápida possível? Até porque isso vai, óbvio que vai gerar um processo. Óbvio não, né? Porque a gente tá falando que tem gente que deixa pra lá. E tem gente que deixa pra lá. Vai empurrando, contrata um técnico perto de casa, resolve, pronto, acabou. Mas, cara, você acabou de comprar um bem que não é barato. Não é barato. E é para ser durável. Durável. Não, muitas pessoas realmente deixam para lá exatamente pelo conta do desvio, né? Do tempo útil. As pessoas, às vezes, têm o seu trabalho, têm Exatamente. o seu corre do dia, né, suas funções, suas atividades e não consegue. Muitas das vezes fala assim, perder tempo processando não, tem que audiência, tem que ir no advogado. A pessoa prefere às vezes deixar para lá e toma esse prejuízo, fica com esse prejuízo. E isso acontece, tem cliente que fala isso, doutor, tá demorando muito, não vale a pena. Cara, relaxa. Esquece então, quando sair o resultado eu te falo. Quem tá tendo trabalho aqui sou eu. Exatamente. Vamos Exatamente. lembrar disso, Se né, você doutor Fabrício? Vamos lembrar disso, que quem tem um trabalho são os advogados. Você, de repente só vai aparecer na audiência. Só vai aparecer Calma, né? E vocês falando sobre os produtos, podemos até falar um pouco sobre as garantias. Perfeito. A garantia legal, garantia contratual e a tal da garantia que querem vender pra gente, e as lojas querem vender garantia, elas querem vender papel. A tal da garantia estendida. Aprendemos isso na palestra. Mas foi muito peraí, bom. eu vou comprar uma geladeira que já me dá garantia de 1 ano. A lei me dá garantia dos produtos duráveis de 90 dias. Então vai ser 1 ano mais 90 dias. Mas é uma geladeira. Ela é para durar pelo menos 10 anos. É bem durável. Por que eu tenho que comprar uma garantia estendida de 1, 2 anos? Porque eles já sabem que dá defeito. Não é como antigamente. Não era para... Já sabem que dá defeito. E mesmo assim, muitos defeitos, às vezes é interessante chamar um técnico autorizado. Vê qual esse defeito que está aqui? Opa, foi um defeito de fabricação. Fazer um laudo, né? Olha o vício oculto aí, que é a vício partir oculto, dali né? que vai contar os 90 dias. Então, muitas lojas querem vender papel. Garantia, 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 garantia. O cliente não é obrigado a fazer essas garantias estendidas. Muitas vezes fazem, me ajuda aí para eu bater minha meta. Às vezes a pessoa até já bateu a meta dela, mas está querendo mais. Mas depois você cancela. Cara, não pode. Não Isso é pode. venda casada, é proibido pelo código também. E isso só quer o produto, você está comprando um produto, só quer isso. Só que é isso. Você só quer um produto durável. Que é o que é vendido lá, né? A propaganda é essa. Embora aconteceu comigo pessoalmente. Eu tinha um determinado celular que estava comigo há 7 anos. Está comigo até hoje há 7 anos, que fica no escritório. Aí eu cismei de comprar um celular, aquele que bonitinho que legal, né? É tal do Z Fold, da Samsung mesmo, vamos falar, Fazendo reclamar propaganda, se mesmo. quiserem patrocinar. Não, porque eu vou estar batendo. Então não. Melhor Um não. telefone caro, que a tela deu defeito com 1 ano e 4 meses. Caro. É um telefone caro, mais caro que uma geladeira, gente. E nem A geladeira. tela interna, 1 ano e 4 meses. Poxa, por que não foi com 1 ano e 3 meses, né? Para ter uma garantia. Eu acho que é um chip que tem. E eu reclamei com a Samsung. Pô, não é possível. Eu tenho aqui o J7 que está comigo 70. É para ser um bem durável.
É para ser um bem durável. Entende-se que é um produto que a gente vai ter uma estimativa de durabilidade pelo menos de 5 anos, 4 anos, no mínimo. Pelo E a menos. vendedora ainda Assim, queria me vender uma garantia estendida, só R$ 500, parcelado em 50 anos. Não, isso aqui Só- vai durar. Antes tivesse Antes feito, vai né? feito. ocorre a mesma coisa com as TVs, né? Com as TVs. Com as TVs é a mesma coisa. É um bem durável, a garantia de 1 ano, mas por exemplo, você vai lá e compra uma TV hoje de 75 polegadas que está na faixa aí de R$ 8.000. Aí você vai lá e paga R$ 7.000 na TV, 1 ano. Passou 1 ano, sei lá, com 15 meses de uso, dá um defeito. Aí é bom investigar, porque não é possível que não tenha defeito de fábrica, que Entendeu? Não colocou tem ali como, alguma porque é um- coisa que Aí, tá... olha que coisa esquisita, né? Antigamente não tão antigamente, mas sei lá, 10 anos atrás, o dano moral era mais alto, mas os produtos fabricados tinham uma qualidade maior. Sim. Agora, os produtos têm uma qualidade menor e o dano moral tá quase zerado. Ou seja, não tem alguma coisa errada nisso? Ah, Tá zerado até disparidade. acontecer com os juízes. Exatamente. Aí, quando dói no bolso, né? Quando dói na sua casa, você fica sem geladeira no final do ano, dia 31, imagina, com visita em casa. Aí não tem como. Ó, isso aí fez lembrar Consumidor de história. a avó da minha ex-esposa, que foi reclamar da máquina de lavar que deu defeito. Essa máquina deu defeito, não era para dar defeito. Aí o filho falou, mas peraí, mãe. Deu defeito 20 anos depois. Durou 20 anos. Mas era normal. Foi Tuninho que me deu e tal no aniversário. Mas 20 anos depois deu defeito. Então durava. Então, Era feito pra durar, hoje né? é tão acelerado o mercado consumidor, né, principalmente de celular, toda hora está sendo lançado uma versão nova, né, que as pessoas, os produtos não duram. As peças de reposição, quais são as que estão colocando às vezes também, que o código também prevê, tem que colocar peças de reposição original, as autorizadas. Se não for original, tem que ter o consentimento do consumidor. Verdade. E quando vai para uma autorizada, são 30 dias para consertar. Mas o código também prevê que a autorizada pode negociar com o consumidor um prazo maior. Porque de repente vem uma peça de fora. Se o consumidor aceitar, 60 Tudo dias, bem, é. também que seja. Uma Né? coisa que é excelente o Código de Defesa do Consumidor que eu percebo é o seguinte: quanto ao produto de uma devolução que fica na casa do cliente, na casa do consumidor, ele quer devolver, né? Quer fazer uma troca ou quer devolver realmente o produto por uma desistência. Aí a gente fala assim, tudo bem, nós vamos buscar. Aí a gente dá um prazo de 30 dias, por exemplo, para ir buscar esse produto. Por exemplo, uma máquina de lavar, uma geladeira. Só que muitas vezes a pessoa quer o dinheiro de volta para comprar outro, porque não ficou satisfeito, assim como o doutor não ficou satisfeito com o robôzinho de limpar. Assim, não era tudo isso que eu imaginava, não era exatamente isso que eu imaginava que era outra geladeira. Tudo bem, é o direito da pessoa de arrependimento, né? Comprou online, quer devolver, passa os 30 dias, não buscam. Aí a lei não fala nada sobre o que fazer, o que se faz nesse tipo de situação. Não fala nada. Né? Já teve casos de termos de entrar com ação na justiça e o juiz determinar. Retire em tantos dias sob perda de tirar o produto. Ficar como amostra grátis para o consumidor. A Então gente tem que teve um entrar. cliente com isso. Foi um fogão, né? Sim. Você imagina um fogão gigante, que não é um fogão. Fogão é um Fogão objeto grande, grande, é. né? E aí, lá na cozinha dele, um O tempão. fogão veio com um problema, com um defeito. É um fogão eletrônico, né? Já com bastante tecnologia. Uma das funções eletrônicas dele não estava funcionando. Eu falei assim, eu quero devolver, quero trocar. Eles falaram, não, tudo bem, nós vamos trocar. Não, eu falei, eu quero devolver, eu não quero trocar. Veio com defeito, eu quero trocar. Eles Eu quero meu dinheiro de volta. Eles devolveram o dinheiro, mas Devolveram não o pegaram. dinheiro, mas não pegava o fogão. Ele falou, me ligou, falou, Charles, o que que eu faço? Vou eu, o Código do Consumidor. O Código do Consumidor não fala absolutamente Silêncio nada. sobre isso. É silente, não tem. Aí eu falei, meu Deus. Entra com ação. Só com Para uma a ação. obrigação de fazer, eles retirarem. Eu pedi ele para, logicamente, tentar resolver administrativamente, que é sempre, né, o melhor caminho. Eu falei, tenta resolver administrativamente. Se não conseguir, a gente entra com a ação, informando ao juiz que a empresa simplesmente não foi buscar o fogão. E o que faremos? Você vai ficar, vai voltar, vai ser. Ele vai ser perguntou, posso proprietário vender, desse cara? fogão. Tá aqui em casa. Eu falei, então, É. né? Exatamente. Não Aí, deve, né? mas é por isso que é ruim, porque é excelente. E aí, realmente, o consumidor, se a gente que é advogado vai procurar isso na lei, não existe nada sobre, o cliente, o que ele vai pensar? Poxa, pesquisou no Google, não tem nada, vou vender, não é de ninguém, tá na Não é minha de casa ninguém. já tem mais de um mês. Ou seja, a responsabilidade é da empresa de pegar o produto. Principalmente quando eles falam ainda, né? Não, dentro de 30 dias iremos buscar. E não busca, automaticamente o cliente fala assim, opa, se não buscou é meu. Vou vender. Só que também não é bem Não assim. é bem assim. Também Não é não bem funciona dessa forma. Tem que entrar com uma ação Tem sim, que entrar com uma propor ação, sim. e pedir essa obrigação de fazer deles.
sob a pena de perder o O objeto. objeto. Doutor Fabrício, ainda sobre compras, né? Quando o consumidor pode exigir mesmo que o produto ou seja trocado ou o reembolso desse produto. Tá, vamos lá. Vai sempre depender do tipo de produto, porque se for um essencial, imediatamente ele pode pedir a troca, Uhum. né? Mas, no geral, os produtos, como foi falado, o fornecedor tem o direito de consertar em 30 dias. Se não consertar, tem as alternativas para o consumidor e a escolha dele, né? Outro por igual, o conserto, devolução do dinheiro, o consumidor que vai escolher o abatimento do preço. Opa, tá com esse defeito, não consertou em 30 dias, produto vale X, então eu vou querer X de volta, abater o preço. Então tem esse prazo de conserto que é obrigatório, Sim. mas para os produtos essenciais já tem que ser imediato. Ah, E entendi. fica a critério de escolha Sempre do consumidor, ele que vai escolher. Ele que vai escolher. mesmo não sendo produto essencial. Ou somente Mesmo... Não. Passou de 30 dias, é critério do consumidor o que ele vai escolher. Eu tive um caso de uma cliente que comprou um carro que deu defeito, baixava o vidro aqui, o outro abaixava e tudo mais. Foi e voltou para autorizada várias vezes. Até que quando ela me procurou, ó, não procura mais, não pega mais, vamos entrar com a ação. A ação se estendeu por alguns anos. O juiz mandou devolver e ela reclamando, né? Tá demorando. Mas quando o juiz manda devolver com juros e correção monetária de 10 anos para cá, dava para comprar quase 2 carros. Mas foi a escolha dela. E nós, advogados, temos que ter essa expertise também. Sim. Ó, não pega. Passou de dia, ó, se ligarem para você, não pega mais. Você já tem esse direito de você escolher o que você vai querer. É critério do consumidor. devolver, trocar, dinheiro de volta. Direito subjetivo dele. Isso aí. Muito, muito interessante. Para o consumidor estar escutando esse podcast, vai ficar aqui, ó, maravilhado, ele pensando tudo que ele pode fazer já. Todos os problemas que ele pode resolver. E são muitos, são muitos. Se começar a falar o que o banco faz com a gente, o que é light, o que é ansiedade, isso. pós água, o que tem feito. E por falar nisso, uma aspas aqui, nós temos visto aí muitos locais que ficam sem luz por muitas horas, sem água por muitos dias. Tem um local que apareceu, não me lembro, passou hoje ou ontem na televisão, 11 horas a luz acaba. E só volta 6, 7 horas da manhã. Isso tem acontecido Rotineiro. rotineiro. É direito do consumidor ter um serviço adequado. E quanto aos essenciais, contínuo. Vez ou outra, um dia para o outro, Esporadicamente, pode ok. até aceitar, mas mesmo assim tem sim um dano, né? Mas corriqueiramente, se está acontecendo numa casa de alguém, num familiar de alguém, pode entrar com uma ação na justiça requerendo danos morais pelo tempo que está ali sem. Se é um serviço essencial, o código já diz, é contínuo. E o que são os produtos essenciais? O código também não fala. Também não fala. Onde é que está esse rol dos produtos essenciais? Não é taxativo. Não é taxativo, mas existe uma lei que indica quais são os produtos essenciais. Aí fica uma dica para os advogados. Ver a lei de greve. O artigo, se não me engano, 10º da lei de greve fala lá que se tiver tal greve de tais serviços, tem que ter pelo menos 30% funcionando e tudo mais. Então ali fala o que são os serviços essenciais. Tá vendo? É uma aula. Dos advogados, inclusive, não só para os consumidores, mas para nós advogados. Então, Fabrício, entrando um pouquinho aí no bancário, né? Sim. Nos problemas bancários que os consumidores têm. Fala um pouquinho pra gente sobre cobrança abusiva, né? E agora essa questão do superendividamento, como que tá Vamos essa... Como falando no início, o Código do Consumidor é uma lei geral. Os bancos queriam, não, para mim não, quem vai me regular é o Banco Central. E entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, querendo não serem vinculados ao Código de Defesa do Consumidor. Claro que perderam, né? Porque eles não querem estar numa lei que protege realmente. E os bancos estão cada vez mais ganhando mais dinheiro. Nessa de achar que o Brasil é um país isso, é um país aquilo, não. É um país capitalista e vai estar sempre ganhando muito dinheiro. E os bancos estão numa sanha querendo cada vez mais endividar o consumidor. A verdade é essa. Eles não querem os consumidores pagando.
Eles querem os consumidores inadimplentes para eles ganharem dinheiro com juros. Sim. Então, tem muitos juros abusivos. Nem todos os juros são abusivos. Como é que é a formação dos juros para o consumidor? O nosso dinheiro, quando vai para o banco, que eu deposito lá R$ 1.000, o banco não fica com tudo. Tem o que eles chamam de empréstimo compulsório que vai para o Banco Central. Se eu não me engano, o banco fica com 20% ou 25% só desses valores para poder estar trabalhando. Então, não é um valor suficiente. O que ele faz para poder prestar serviço para os consumidores? Pega dinheiro emprestado com o Banco Central, pagando a Selic, que está, se eu não me engano, 15%, dá 1 ponto alguma coisa. Então, ele pega esse dinheiro emprestado, pratica o que nós chamamos de spread bancário, coloca uma taxa de juros de 3%, por exemplo. É o valor que ele vai pagar e o valor do lucro dele, que às vezes é muito alto. Eu pego 1,5% do Banco Central e vou te emprestar por 3%. Peraí, 100% de lucro? 100%. É abusivo. É abusivo. E no site do Banco Central, os advogados que estão aí vendo, tem as taxas de juros que os bancos praticam de tempo em tempo. Opa, quero saber qual foi a taxa de juros do banco X para um financiamento de automóvel. Ele informa ao Banco Central qual é a taxa que ele vai praticar. Então ele informa lá 1,9, mas está cobrando o consumidor 3, 4. Isso é abusivo. Peraí, qual é a taxa média do mercado? Nos primeiros 20, estão comprando em média 1,9. Peraí, estão comprando 4. Então isso é abusivo. E isso faz com que os consumidores fiquem super endividados. Tudo. Sim, sobre isso aqui, se vocês quiserem. Pergunta do internauta aqui. Posso mandar? Claro, pergunta de um internauta aqui, ó. Júnior vai mandar uma pra gente aqui. Recebi um problema. Peguei um empréstimo no determinado banco e o banco me informou que a taxa era de 2,2% ao mês. E quando assinei o documento, estava em 3,5%. Tinha o dinheiro para pagar o empréstimo total, porém, não consegui pegar o saldo total pelo banco. Ele não deixou pegar o saldo pelo banco. O que devo fazer, já que o banco não me atende? Ação de consignação e pagamento. Se ele tem o dinheiro que ele acha que realmente vai cobrir esse empréstimo, ele entra com uma ação de consignação e pagamento, deposita em juízo, pede uma tutela antecipada para que o nome não vá parar no SPC, Serasa, que o banco não faça nenhum tipo de cobrança e ali ele vai discutir. E isso é um absurdo, infelizmente acontece. O banco tem que dar qual é o saldo devedor, abatendo todos os juros que foi cobrado. Ah, eu fiz um empréstimo de 50 meses e agora tem gente pegando empréstimo de 120 meses. Absurdo. Eu quero quitar antes. Qual é o valor? Tira-se todo os juros. Então, a solução para ele, se tem esse dinheiro para quitar, ação de consignação e pagamento. Resposta perfeita aqui do doutor Fabrício. Acho que o consumidor vai entender bem aí a resposta. Doutor Fabrício, vamos falar um pouquinho sobre... O senhor já entrou no SPC e Serasa. Como funciona essa inclusão nesses cadastros restritivos de crédito? Vamos lá. Deveu, foi comunicado, vão incluir. Triste. Esse é o ser comunicado que eu... O ser comunicado, O ser que a gente tem um comunicado, probleminha aí né? nessa comunicação. Deveria ser comunicado por carta. E cadê que é comunicado? Eu já ganhei ação contra o SPC, porque o SPC não comunicou. Então tem que se ter essa comunicação. E quando se sabe que é indevida, tem que limpar em 5 dias. Principalmente quando o juiz determina. E se não limpar em 5 dias, o Código de Defesa do Consumidor tem na parte final, quem é curioso, pega lá, os crimes contra a relação de consumo. É crime não limpar. Pena de detenção. Então, o nosso código, ele é um microsistema. Tem o direito, tem a parte substantiva, adjetiva, processual, administrativa e penal também. Então, o SPC vai acontecer, pagou, tem que limpar. Sim. E você falou algo muito interessante, Natália. Muitas pessoas estão devendo, sei lá, 10 mil para um banco. O banco começa a fazer campanhas.
campanhas. E muitos clientes, quando falam que me falam que não tem dinheiro, deve. Já está negativado? Tem problema de esperar 6, 7, 8 meses? O banco vai começar a te dar promoção para você quitar. E não raro vai acontecer de 10 mil, kit por 1.800, kit por 800. A pessoa vai e quita. Não tem mais dívida nenhuma no SPC e Serasa. E o score dela não aumenta. Por que o score dela não aumenta? Porque o banco informou para o Banco Central, ó, fulano tem uma dívida comigo de 10 mil reais. Ele pagou 1.800. Ele continua com um débito que não é débito, mas me causou um prejuízo de 8.200. Isso é o tal do registrato do Banco Central que qualquer um pode pegar. Se você tem a senha do GovBR, vai lá no registrato, vai ver quais todas as dívidas que você tem, se tem dívida comprada, dívida que o banco colocou como prejuízo, não pode e dá direito de uma reclamação, de uma ação judicial por danos morais também, caso o banco não conserte. Comunica quando deve, mas não comunica quando paga, né? Tem que comunicar. Deveria E o comunicar. direito de informação é um direito básico do consumidor, está lá no artigo 6º. E eu vi uma discussão, inclusive jurisprudencial, exatamente de quem é o dever comunicar. Se é do banco comunicar, ou se é do Banco Central se atentar a isso e ele mesmo retirar. Não, eu como banco não tenho que comunicar. Quem tem que retirar é o Banco Central, eu não preciso comunicar. Olha que eu já vi uma discussão sobre isso. Tem entendimento que é culpa de um, tem entendimento que é culpa do outro. Mas Então, o banco quer sempre a ponte. Se o banco não falar para os outros que ele pagou, tem que tirar, a responsabilidade vai ser do banco. Doutor Fabrício, você falou sobre o score, né? Conta para as pessoas que tem gente que não sabe o que é o score de pontuação do CPF. Assim, uma coisa bem para o consumidor entender. O score é uma pontuação que vai até 1.000, onde os consumidores sabem, vai ter ali os fornecedores, né, os prestadores de serviço que trabalham com empréstimo, para saber qual é a pontuação que o consumidor tem ali, se ele é um bom pagador. Então, quanto maior o score, ele é um bom pagador. Quanto menor o score, significa que ele já tem um histórico que estava devendo e tudo mais. E isso fez lembrar um irmão que ficou muito, muito, muito pé da vida. Porque ele tinha um score baixo. Por que ele tinha um score baixo? Ele não comprava nada financiado. Então ele não tinha transações financeiras para falar que ele é um bom pagador. Como se praticamente não existisse no mercado financeiro comprando as coisas, pagando em dia ou devendo. Ele não tinha isso. Eles gostam de quem tá devendo. Aí ele foi Quem comprar parcela. um carro que queria parcelar, mas o score não... Né? Então tem que ficar bem atento a isso. E volta ao superendividamento. Pode falar do superendividamento, pode falar. Né? Isso. Que é um assunto muito em alta, Que nós inclusive. começamos, o que é o superendividamento? É aquela manifestação do consumidor, ele que tem que falar que o que ele ganha não está sendo suficiente para pagar as dívidas de consumo e se sustentar. Então eu ganho X, estou devendo Y, e o que me sobra não dá para comer. Não dá para pagar uma conta de luz. Não dá para ter o mínimo existencial. Eu não vou nem entrar no que é o mínimo existencial, que é uma polêmica enorme, que um falou que era de R$400, 25% do salário mínimo, R$600, mas o mínimo existencial vai de pessoa para pessoa. Então, o que tem acontecido? Aquilo que nós não precisamos tanto, as pessoas querem nos dar. Eu não estou precisando de empréstimo. Eu não quero um empréstimo. E toma ali empréstimo, e toma ali empréstimo. E eles são tão bons em convencer, principalmente idosos, que quando vê a pessoa ganha X e está com 70% comprometido. E às vezes é 30% comprometido ali no contra-cheque, vai para o banco e no banco eles fazem outros empréstimos. Eu tenho uma ação de superendividamento, Charles. A minha cliente só tem empréstimo com o Banco do Brasil. Ela recebe no Banco do Brasil. Ela recebe, bruto, R$36 mil. Sai os descontos, fica 20 e pouco. Os empréstimos que ela tem no Banco do Brasil, mensal, os valores mensais, 48 mil. Mas peraí,
ela ganha 36 bruto. Como é que o banco empresta um valor que vai dar prestações de 48 mil e o banco sabe quanto que ela ganha porque ela recebe no banco? Ela tá desesperada. Não tem outro nome. Mas eu consegui, nós tivemos as medidas de reclamar aqui e ali no banco e liberou, não estão descontando nada. Estou com ação. Né? Então, isso é concessão irresponsável de crédito. O banco não pode fazer isso. O banco sabe quanto que as pessoas ganham. Ele tem que analisar, né? Emprestar. Fazer Tem que um analisar. E isso fez com que eles, em tese, fiquem prejudicados numa ação de superendividamento. Porque numa ação de superendividamento, vai se congelar, vai se garantir para o fornecedor lá que emprestou o dinheiro o valor principal com correção, não com aqueles juros que ele quer. E o consumidor vai poder pagar começando 6 meses depois. Mas como que funciona uma ação de superendividamento? Eu tenho que juntar para o meu cliente todas as dívidas que ele tem. Ele tem que me trazer as dívidas, os contratos, para colocar no papel. Para eu chamar numa conciliação, ó, eu devo X, Y, Z para fulano, ciclano e beltrano. Eu posso pagar assim. Aceitam? Aceitou, colocou em termo, está resolvido. Não aceitou, aí sim começa o processo de superendividamento. Não, eu não aceito fazer esse acordo. Porque também, cá para nós, nem sempre o nosso cliente fala tudo. Eu ganho X, mas ele tem, às vezes, um outro trabalho que tem um outro contra-cheque. Que o fornecedor, às vezes, sabe. E a gente não. A gente Até não. porque a gente não tem isso de A ficar gente não, fiscalizando as contas né? dele. Então, aí sim. Aí o juiz vai nomear uma pessoa para fazer toda aquela cálculo para falar quanto que o consumidor pode pagar. Então, o superendividamento veio para ajudar o consumidor de fato superendividado com dívidas de consumo. Não pode ser dívida de imóvel, não pode ser dívida de veículo, embora conforme for o veículo, se der uma forçação, vai. Entra também, consegue Entra, colocar, mas né? se for um veículo zero de luxo, que custa mais de 100 mil, não vai. Porque o veículo é a própria garantia do pagamento. Então, se você está super endividado, procure inicialmente o PROCON, por exemplo. O PROCON Carioca faz essa primeira etapa maravilhosamente bem. Né? Já para preparar para a gente atuar depois no judiciário. Em falar nisso, vocês querendo, eu converso com a diretora do PROCON Carioca para vir conversar com vocês também. Aí, olha, a ideia Ela de uma é convidada. maravilhosa, maravilhosa, sensacional, uma pessoa sensacional. Poxa, bom que eu vou conversar com ela aqui sobre meus processos, não mentira. Ela, poxa, olha só, por que aconteceu isso? Poxa, vamos ajudar aqui, vamos Sim. tentar resolver. Não, mas assim, realmente o consumidor é uma parte hipossuficiente, a gente sabe disso. E, inclusive, a gente estava falando sobre a questão dos juros abusivos, do nome incluso no SPC e Serasa. Quando essa inclusão vai gerar um dano moral para o consumidor? Quando ela for indevida. Para começar, foi uma inclusão indevida. Ou eu paguei e lá a pessoa não deu baixa. 5 dias, né? Pra 5 dias. E é o que a gente chama. O simples fato de estar com o nome negativado já gera dano moral. Dano in re ipsa, que a gente diz. E se a pessoa estava ali, e às vezes não sabia porque não foi comunicado, e foi comprar um veículo, financiar um imóvel, seu nome está negativado aqui. Negativado por quem? Aqui não fala. Me dá uma declaração. O que vai falar? Não podemos dar declaração. Não, pode sim. E já fica mais informação para os consumidores advogados. Existe uma lei estadual que fala, se foi negado crédito para alguém, quem negou crédito tem que dar por escrito por que foi negado o crédito. É E isso. se gerou esse dano porque foi uma inclusão indevida ou não comunicada, embora hoje falar que não foi comunicado, os juízes também Ou não estão tão retirada, preocupados. né? Ou não retirada, É. manutenção indevida, é a manutenção indevida. Vai gerar um dano moral, sim. Até porque, quando nós estamos com o nosso nome negativado, é uma morte civil. A pessoa não entra mais no mercado de consumidor, que é o mercado que movimenta a nossa economia. O consumidor é peça fundamental para a economia. Fora o constrangimento, né? Fora o De constrangimento. você chegar num local, vai pagar, poxa, não pode. Não consegue fazer um Você não cartão, consegue fazer. não consegue fazer um cartão de mercado. Vai Não fazer a consegue fazer. compra, não consegue. Isso Não aí. consegue. Né?
E por incrível que pareça, muitos locais que você vai, de repente, financiar um carro, aí aparece lá negativação na Telemar. Ah, é só da Telemar? Isso aí eles fazem direto. Às vezes concede. Às vezes concede. É porque já sabe, né? Porque já Já sabe. Já sabe Virou que tem Tem um corriqueiro. erro e Virou tal, e corriqueiro. são valores pequenos, e tem um problema. a importância do um dano moral correto, realmente de um valor que seja para realmente Caráter punitivo. Exato, punitivo e Didático, pedagógico. punitivo, Isso aí. para repor, né, o status quo da pessoa, embora às vezes não há dinheiro que pague Exatamente. o transtorno que teve, né? Com certeza. Então, tem Mas muito isso. ainda mais constrangimento. Tem pessoas que o constrangimento pode abalar até o psicológico da pessoa de uma forma. Você da falou pessoa de ficar- constrangimento, de vergonha, imagina agora, carnaval, você recebe os parentes em casa, porque tem uma piscina e tudo mais, indevidamente a Light vai lá e corta a luz. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Frio, fresquinho. geladinho. Os Coisa seus de parentes são vítimas do evento danoso. São consumidores por equipação naquele momento. Eles também podem pedir danos morais, porque foi estragado o carnaval deles também. Olha, Não só o titular da conta. informação importante, hein? Porque, no geral, acham que só o titular da conta que sofreu. Não, a família sofreu também pode entrar. As 20 pessoas que estão na casa. As 20 pessoas que estão na casa. E se não tiver 20 pessoas, ser pai, mãe, 2 filhos, todo mundo teve transtorno pela falta do serviço. São os consumidores por equipação que foram vítimas do evento danoso. Simples assim. Doutor Fabrício, ensinamentos brilhantes. Nós estamos caminhando para o final. É muito triste essa hora. Ah. Mas não tem problema, que o senhor com certeza vai voltar aqui com a gente, nos dar a honra novamente de vir aqui para falarmos sobre mais assuntos, porque como falamos no início, o direito do consumidor é muito amplo. Existem vários nichos dentro do direito do consumidor. Nem conseguimos falar sobre o direito médico. A gente vai, a próxima a gente já vai falar também sobre isso. E, assim, agradecer ao senhor novamente por ter cedido seu tempo, ter vindo aqui. É uma honra para nós. Eu e o meu irmão temos o prazer de conhecê-lo já antes de sermos advogados. Sempre foi uma pessoa humilde. Antes de ser o advogado, Fabrício Ranaldo sempre foi uma pessoa humilde, nos tratou sempre muito bem. E essa Nos acolheu muito bem. nos na acolheu OAB de muito bem Campo na Grande. OAB de Campo Grande. E isso tudo, né? Faz que a gente seja muito grato pela presença do senhor aqui hoje. Ter vindo aqui falar conosco. De verdade, fico muito feliz. Vou deixar o doutor Charles também se despedir. Vou mandar beijo pra minha família, pra minha mãe, pra minhas irmãs. Todo episódio eu mando. Depois que o doutor Charles falar, o senhor também falar um pouquinho, tá bom? Se despedir da galera. Sim, para nós foi uma honra, né? O doutor Fabrício é assim, eu falo, enciclopédia, né? Sabe muito de direito Historiador de Campo Grande. Sabe muito, não só de direito do consumidor, como da história de Campo Grande, Sim. né? Então, assim, é um cara brilhante, uma pessoa maravilhosa como pessoa também, um ser humano incrível. Sempre que a gente precisa, sempre nos ajudou, estendeu a mão, antes mesmo de sermos Antes temos advogados. advogados. Então, assim, é uma pessoa que a gente leva com amizade, né? Bacana demais. E, assim, sensacional. Hoje foi um dia muito bom para nós, né? Que nós aprendemos bastante. Com certeza, já vou utilizar em vários processos. Mas o pessoal de casa também hoje tirou muito proveito hoje. Muito, muito, porque foi sensacional. Foi um aulão, né? Foi um aulão Um de aulão. sábado. Aqueles aulões de sábado. Né? Preparação. Isso aí. Aulão. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Foi assim, uma honra ter você aqui com a gente. E que teremos a próxima, né? Com certeza. Já fica o convite para uma próxima. Tenhamos a Para o próxima. próximo Cafezinho Jurídico, Temos a parte próxima. 2. Sim, sim. Parte 2. Parte 2. E podemos ter já nichado determinado assunto para exaurir. Não falamos Perfeito. de extravio de bagagem aérea. Passagem aérea. Conversão de Varsóvia e tal. E A gente vai conversar sobre isso na próxima. Tem muito assunto. Mas, de qualquer forma, é uma honra estar aqui com vocês. Né? E vocês falando aí, doutor Fabrício, isso, aquilo, fez lembrar escolhendo o professor Raimundo. Nem tanto, mestre, nem tanto. Mas muito verdade. Mas eu trago comigo, Charles, algo que trago da minha família, do meu pai, da minha mãe, que sempre falava, se for bom para um, tem que ser bom para qualquer um. Então, quando nós vamos falar sobre direito difundir, é bom para todo mundo. Não existe a concorrência jurídica. Quando a gente difunde que existe determinados assuntos que protegem determinada classe, essa classe vai o quê? Começar a procurar os advogados. E quem for bom no mercado, quem estiver se mantendo no mercado com qualidade, com ética, vai receber esses clientes. Né? Então é uma honra ter estado com vocês aqui, o Cafezinho Jurídico de sábado. Muitos outros virão.
E Com certeza. honrado de estar em convidado e trazendo mais pessoas para estar aqui com vocês também. E, com certeza, a gente já adorou o bate-papo e Um teremos bate-papo. outros, tenho certeza. Gente, muito obrigada pela audiência até aqui, obrigada aos telespectadores, obrigada ao grupo, aos parceiros da EuroTV, deixando também claro aqui a nossa gratidão à Unirg, que é a nossa parceira, né, patrocinadora aqui do nosso Cafezinho Jurídico. Convido outros patrocinadores a estarem aqui também aparecendo no nosso telão, entendeu? Acho que vai ser uma honra para vocês. E eu espero também, agradecer também a Efraim, que tá aqui hoje colocando, me deixando um pouco mais bonita, assim, eu confesso, entendeu? Acho que são as joias, entendeu? Agradecer essa parceria também, que eu fiquei muito feliz. E espero que vocês entrem lá no Instagram da Efraim Joias, Efraim Semijoias. E a gente vai deixar o arroba, né? Também vai estar no Instagram, para vocês darem uma olhadinha lá na loja. E agradecer imensamente a audiência de vocês. Informar que nosso Cafezinho Jurídico acontece todo sábado, às 19 horas. E sempre com convidados ilustres. Vocês estão vendo que a gente só tem convidado maravilhoso aqui, né? O padrão tá aqui, ó. Entendeu? É outro patamar. Me lembra até um certo time, que eu gosto muito. Mas não é campeão dos campeões. Vai estar em outro patamar. A frase é maravilhosa. Então, assim, espero que vocês estejam aqui no próximo episódio. Confiram a programação da Ouro TV, que só tem programação maravilhosa. Domingo, às 21 horas, tem o Pra Deus, com o Júnior Prá, que é o idealizador do Cafezinho Jurídico também. Então, assim, assistam todas as programações. Programa maravilhoso. Se vocês vão adorar. E é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima, gente.